Comecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A oração do credo é uma oração que constantemente nós estamos a rezar. E portanto, aquilo que nós vamos rezando várias vezes, em alguns momentos ela pode se tornar tão trivial que a gente começa a perder o sentido daquilo que estamos rezando. Nós professamos a nossa fé como pessoas que creem naquilo que estão proclamando. Corremos o risco de viver a nossa vida de uma maneira diferente daquilo que professamos. Consegue entender? Qual é o centro da nossa fé? O centro da nossa fé é Jesus. Quando nós estamos proclamando o credo, nós estamos proclamando que o centro da nossa fé é Jesus. Este Jesus que nasceu, esse Jesus que viveu no meio de nós, esse Jesus que morreu, mas esse Jesus que também... Planeta Terra, alô? Quem está acordado, levanta a mão direita. Tudo bem, todo mundo está acordado. Jesus, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou, e essa é a nossa fé. Aí está o centro da minha fé, aí está o centro da sua fé. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, Ele está no meio de nós. Se tivéssemos olhos espirituais neste momento, tivéssemos a capacidade de perceber, veríamos Jesus aqui, do nosso lado. Veríamos Jesus que está aqui a caminhar no meio de nós. Se os nossos olhos pudessem se abrir de forma espiritual, veríamos claramente que o Senhor, que está ressuscitado, que Jesus, que está vivo, Ele está aqui, olhando nos nossos olhos. Faça essa experiência, olha para a pessoa que está do seu lado, mas olha bem dentro do olho dela. Olha para ela. Olhou? Se você pudesse ver Jesus agora na sua frente, você iria perceber que Ele está te olhando desta forma, porque Jesus está vivo e Ele está aqui no meio de nós. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 14, São Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, porque o sustentáculo da nossa fé está nesta palavra, ressurreição. A ressurreição de Cristo indica para nós o nosso caminho.
Quando nós proclamamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e vamos proclamando a nossa fé, nós vamos dizendo que eu creio que Jesus, Ele nasceu. Eu creio que Jesus morreu na cruz, mas eu creio que Jesus ressuscitou. E portanto, como disse, Ele está vivo. Diga isso bem forte: Jesus está vivo. Mas é com força. Diga para o mundo inteiro ouvir. Eu acho que Jesus ainda não ouviu, mas diga mais alto então. Vocês conseguiram ouvir? Olha, nem o pessoal do Ministério de Música ouviu. Então diga para valer agora. Agora eu acho que deu para ouvir. Mas agora posso fazer uma coisa diferente com você? E aquele que não escuta a sua voz, quando ele olha para você, quando ele vê o que você faz, quando ele olha a maneira como você vive, ele consegue ver alguém que está proclamando com a vida que Jesus está vivo? Ficou mais difícil agora, né? Porque se Jesus está vivo, se Jesus está comigo, se Jesus está em meio a mim, se Ele está no meio de nós, e as pessoas não estão ouvindo esta proclamação, que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se as pessoas não estão conseguindo ouvir esta proclamação, porque não estão conseguindo ouvir no nosso dia a dia esta proclamação, parece-me que alguma coisa está errada. Concorda comigo? O que será que está errado? Vamos descobrir isso agora. A palavra de Deus nos diz assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 3, logo no versículo 1. Colossenses 3, o versículo 1. Colossenses 3, 1. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, e não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Você trouxe a sua Bíblia? Abriu a sua Bíblia em Colossenses? Você está com uma caneta na sua mão? Tem uma caneta aí? Então vamos ler de novo e você vai começar a riscar a sua Bíblia, porque esta é para mim e para você, palavra de Deus. Esta palavra é para mim e para você caminho de salvação. E a palavra diz: se ressuscitastes com Cristo, risca aí, ressuscitastes. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Na minha Bíblia,
porque tenho o hábito de fazer o estudo da palavra. A Bíblia foi escrita para você, Monsenhor Jonas Abib, aquele livretinho. Na minha Bíblia, o buscai as coisas do alto já está na cor azul, porque eu gosto de colorir a minha Bíblia, e o azul é ordem. Então eu já colori de azul aqui: buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Eu já sei que é ordem de Deus para mim: Lúcio, buscai as coisas do alto. Mas para reforçar ainda, para que eu não me esqueça disso, eu fui com a caneta, fiz um quadriculado assim no buscai, ainda fiz uma seta: buscai. É o verbo, é imperativo, é ordem de Deus para mim. Esta é a minha única opção: buscar as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. E o versículo 2, eu ainda continuei de azul: cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E fiz do mesmo jeito, quadriculei o cuidai e fiz a seta, porque eu não posso me esquecer disso aqui, meus irmãos. E do fundo do meu coração é o que eu desejo que aconteça também na sua vida, que você também não se esqueça desta ordem de Deus para você. Ele está dizendo o seu nome como diz o meu, e diz para mim e também diz para você: buscai as coisas do alto, cuidai daquilo que é do alto e não desta terra. Porque daí nós vamos entendendo o para que Jesus está vivo e o para que Jesus está no meio de nós. Meus irmãos, o Senhor está no meio de nós, não somente para que nós o busquemos para ser curados ou libertos. Isso é empobrecer demais a ressurreição do Senhor. Também por causa das curas, também por causa dos milagres, mas não somente por isso. O Senhor está vivo e ressuscitado no nosso meio para nos dar a alegria da vida também, mas não é só para isso. Jesus está vivo ao meu lado para me abençoar também, mas não é só para isso. Jesus está vivo caminhando comigo em direção à minha cruz, para que também eu seja crucificado, sim, mas também não é só para a cruz. Jesus está vivo, está ou não está? Está vivo, para quê? Para ensinar a mim e a você a viver uma vida de filho de Deus. Jesus está vivo em meio a nós para nos revelar que somos filhos amados de Deus. E porque somos filhos de Deus, fomos criados para a eternidade. Não fomos criados para este mundo. Este mundo é para nós passagem. Este mundo é para nós um caminho rumo à eternidade. Neste mundo eu e você somos estrangeiros, somos peregrinos, e eu gosto imenso desta palavra: somos peregrinos. Somos peregrinos nessa terra porque nós somos cidadãos do céu. Eu sou cidadão do céu. Põe a mão no seu coração e diga isso: eu sou cidadão do céu. Eu não sou deste mundo. Eu não fui criado para este mundo. Eu fui criado para a eternidade. Eu ressuscitarei com o ressuscitado. Amém. Esse é o sentido. Quando nós professamos a nossa fé lá no início e proclamamos que Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele morreu e Ele ressuscitou,
E portanto nós entendemos que a vida de Jesus está para nós, para gerar em nós a vida eterna. O sentido maior é esse. O sentido maior é a ressurreição. Portanto, como diz o tema desta pregação, não parar na morte. Este é o tema desta pregação, não parar na morte. A morte não é o fim. A morte não é o fim, mas a morte é para nós uma professora. A morte é para nós uma irmã, que tem muito a nos ensinar, e está nos ensinando no dia a dia. Como São Francisco de Assis entendeu e começou carinhosamente a chamar a morte de minha irmã, a irmã morte. E quando chegou o dia da morte de Francisco, ele não teve medo, ele abraçou aquele momento, ele abraçou a morte, porque Francisco viveu a sua vida inteira em função desta passagem. Então é preciso perguntar a mim e a você: por que temer a morte? Por que parar na morte? Sendo que todos nós iremos passar por ela. Por mais que eu queira ou você queira, não tem essa opção. É a única opção. Todos vamos morrer, xizinho. Essa é a opção. E não adianta a gente pensar, porque eu já estou com 43, que talvez eu estou mais perto da morte, ou porque o Celso já está com 65 aqui, está mais perto da morte ainda, né? Ou porque talvez você está aí já com 99, né? Daqui 2 dias faz 100 anos que você está mais perto da morte do que eu. Não é assim que funciona. No dia 8 de junho de 1972, eu nasci. Essa data eu sei. 8 de junho de 1972. Agora, qual é o dia que eu vou morrer? Eu não sei. Você sabe qual é o dia que você vai morrer? Eu também não sei. Agora, essa é a pergunta mais importante: saber o dia que nós vamos morrer? Não. A pergunta mais importante é saber quando eu vou morrer. Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Eu sei. Para onde você quer ir? Rapaz, quanta dúvida. Vocês têm dúvida se vocês querem ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Você quer ir para onde? Você que está nos acompanhando agora com esse DVD, com essa pregação na rádio, na TV lá, para onde você quer ir? É para o céu. Mas cá entre nós, vou falar bem baixinho, só com a senhora. Se fosse agora, já está até com roupinha de velório, né? Está bonitinha, de saia, já podia só entrar no caixão, está pronta para ser enterrada. Mas se fosse agora, ia subir para o céu? Eu quero ir para o céu, né? Eu estou falando em tom de brincadeira, mas vamos voltar à palavra. São Paulo nos orienta: se ressuscitastes com Cristo, todo aquele que é cristão tem o penhor da ressurreição. Jesus Cristo já conquistou isso para nós na sua morte de cruz. Portanto, somos ressuscitados com Cristo. Somos. Ele pagou o preço da salvação de todos nós, de todos, sem exceção. Sem exceção, até aquela pior pessoa que você tem na sua cabeça, que acha que aquele infeliz não mereceria a salvação, ele foi lá assinalado na cruz de Cristo. Também para ele a ressurreição está garantida.
Todos temos o penhor da ressurreição. Então todos nós estamos aqui. São Paulo está falando comigo e com você. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Aí está a diferença na hora da morte. Ontem, o nosso irmão de comunidade, que também é meu padrinho de casamento, o Sérgio Coutinho, promoveu uma missa para celebrar os 15 anos de vida celibatária. Há 15 anos atrás ele fez esse compromisso definitivo com Deus, de entregar toda a sua vida ao celibato, por causa do reino de Deus. Uma missa linda, o padre Clóvis que celebrou, uma homilia fantástica. E na homilia ele puxou da vida de São Martinho de Tours, que foi o santo de ontem. E foi falando das características de São Martinho, que ele era pacificador, que ele era conciliador, que ele era um homem que promovia a paz. E no momento onde a igreja estava dividida, a igreja local ali, que ele era bispo, ele foi para aquelas capelas apaziguar e falou e contou da vida de São Martinho. E contou que São Martinho já estava prestes a morrer. É aqui que eu quero chegar com você. E os padres e os fiéis que estavam convivendo com São Martinho disseram para ele: São Martinho, se você morrer, você já vai direto para o céu. Vai ser muito bom você ir para o céu, mas é tão bom você ficar aqui com a gente. Não vai ainda não, fica aqui mais um pouco com a gente, porque é tão bom você estar aqui. É tanta presença de Deus que você traz no nosso meio. Não vai agora não, fica mais um pouco aqui. E eu estava participando da missa do lado da minha esposa e do lado da Carmelita, que é uma grande amiga na comunidade que eu tenho. E aí São Martinho morreu, o padre Clóvis falou, né? E eu virei para a Carmelita e falei assim: Carmen, se eu morresse hoje, o que você escreveria na minha lápide? Porque a não ser que você, quando morrer, quer ficar lá na terra assim, sem nenhum cimentinho por cima, vai ter um cimentinho, uma cruzinha, alguma frasezinha lá, né? Eu quero que tenha na minha. Eu perguntei para a Carmelita, o que você iria escrever? Aí ela riu, riu muito, porque a Carmelita é assim, né? Ela riu muito da pergunta que eu fiz para ela. E eu falei assim: mas eu estou te perguntando sério, Carmen. Se eu morresse hoje, o que você escreveria? Aí ela parou, pensou e falou assim: aqui jaz um grande amigo. E eu parei e fiquei pensando no que ela disse. E num flash assim, eu me lembrei de toda a amizade que eu tenho com a Carmelita, nesses anos todos. A Carmelita está na comunidade desde 98. Desde os inícios nós nos tornamos amigos. E de fato, nesse tempo todo, a nossa trajetória é marcada por uma amizade que leva para Deus, que leva para o céu, permeada, recheada de muita verdade. Eu e a Carmelita já brigamos muito, porque nós não temos receio de falar a verdade um para o outro. E essa verdade brotou no nosso coração um amor que é do céu. Ela não está errada de escrever isso na minha sepultura: aqui jaz um grande amigo. E depois ela disse: eu também poderia escrever: aqui jaz um homem temente a Deus. Porque você, Lúcio, não tem medo de fazer o que Deus te pede. O problema é Deus te pegar, porque você é tão agitado, corre para lá, corre para cá, que Deus tem que te laçar para te falar o que Ele quer. Mas quando Ele consegue, você não tem medo de fazer o que Deus quer. Daí foi eu que comecei a rir sem parar, porque é verdade. Estou muito agitado, né? Muito. Mas quando Deus fala, vai embora. E como eu já estava imbuído da preparação desta pregação, eu também fiquei ruminando ainda mais esse aspecto. E daí, eu pergunto: Diego, o que vai estar escrito na sua sepultura?
Está programado, Newton. Mas você pode morrer antes, né? Antes de lançar. Além de colocar o seu CD novo lá, o que vai estar escrito na sua sepultura? Eu estou tentando dar toda a leveza a esse assunto da morte, porque ele é muito sério e é muito pesado. Mas você já está entendendo o que eu quero dizer com você. Se escreve na nossa sepultura aquilo que nós fomos vivendo no dia a dia. De você, o que vai ser escrito? De um homem que está buscando as coisas do alto? Ou de uma mulher que está cuidando daquilo que é da terra? São Paulo é claro no versículo 1 e no versículo 2: buscai as coisas do alto, cuidai daquilo que é do céu. Como você está vivendo a sua vida? De filho de Deus, porque Jesus está vivo, está no nosso meio para nos ensinar a viver como filhos de Deus. Como filho de Deus, como é a sua vida de oração? O Padre Jonas nos ensina aos seus filhos, não só os filhos da Canção Nova, mas todos os filhos espirituais, que a nossa vida de oração é uma vida de oração que se dá ao ritmo da vida, que se reza como Jesus rezou. Jesus que cavava tempo para estar com o Pai, Jesus que cavava tempo para entrar em intimidade com Deus. O quanto você tem dedicado para conquistar uma vida de oração? Se você está parado agora em frente à sua TV, assistindo essa pregação, isso é um sinal evidente que você está buscando a Deus, que você está buscando a sua vida interior. Se você saiu lá não sei de onde, vestiu a sua camisetinha amarelinha, né? Tem uma caravana aqui, todo mundo de amarelinho, todo mundo bonito. Você saiu lá de onde você saiu para estar aqui, isso quer dizer que você está gastando tempo com a sua vida de oração, que você está buscando a Deus. Isso é bom, isso é muito bom. Porém no dia a dia, nas circunstâncias ordinárias, naquilo que é um simples gesto de sentar à mesa com a sua família e antes de tomar a refeição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Abençoa, Senhor, este alimento que a tua providência nos deu. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ou nos dias mais difíceis e mais acelerados, a gente reza lá em casa assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Senhor, porque a fome é grande e a oração é curta. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos comer, que a hora do almoço é cronometrado lá em casa. 1 minuto que se perde, já se atrasa. Enfim, mas nas coisas simples, Deus está com você? Ele está. Agora, você reconhece a presença de Deus com você? Aí fica a dúvida, porque isso é vida de oração. É em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você se perceber que você está do lado daquele que te criou, que você está com o seu Pai do céu te acompanha em todos os momentos. Então todos os momentos podem virar momentos de oração, momentos de comunhão com Deus. A gente precisa aprender a cultivar isso no nosso meio. Ontem nós chegamos em casa mais tarde por causa dessa missa, do convívio e tal. Aí chega, arruma as crianças, toma banho, arruma o material da escola. Deu 5 minutinhos ali. Eu peguei a velinha, acendi a vela, do lado da imagem de São José. Nós temos vivido em família essa experiência nesses últimos tempos, rezar com São José. Me ajoelhei em frente à imagem de São José e ali fiz uma breve oração. Mas a oração que me alimentou a alma. Nós precisamos aprender a rezar. Sabe por quê? O que nós somos? Peregrinos.
nesta terra estamos a caminho do quê? Do céu. Precisamos caminhar nessa terra como se já estivéssemos no céu. Este vale de lágrimas do qual meus pés tocam, por onde eu caminho neste mundo, será sempre o vale de lágrimas, porque aqui não é a morada definitiva, mas de tal forma a minha vida de oração enche o meu coração de esperança, que eu já vivo nessa terra como se já vivesse no céu. Portanto, eu preciso acostumar o meu coração com aquilo que é do alto. Essa frase é forte para mim e para você. Eu preciso acostumar o meu coração com aquilo que é do céu. Quando eu vou vivendo desta forma, eu não vou parando na morte, porque nós morremos um pouco a cada dia, e tantas circunstâncias nos levam a morrer sempre. Não é só da morte física, mas a morte da nossa vontade, a morte dos nossos desejos, a morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos planos. Estamos sempre morrendo um pouco. E quem é casado, quem é pai ou mãe, quem tem uma família, quem é filho, sabe disso. Quantas vezes você precisa morrer para você mesmo, para que o outro tenha a vida? Só que se nós não cultivarmos em nós esta vida de oração profunda. O que seria então, Lúcio, uma vida de oração profunda? Primeiro passo, uma vida simples com Deus. Descomplique a Deus. A gente complica demais Deus. Deus não é inacessível, Deus é acessível. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Eu falo e Deus escuta. Deus fala e eu preciso ouvir. Uma vida de oração profunda é uma vida de oração que reza o Santo Rosário, que é uma oração mais simples do que rezar o terço. Uma vida de oração profunda é uma vida que busca a palavra de Deus, e que se alimenta da palavra de Deus, e que guarda a palavra de Deus no coração, que risca a palavra de Deus na página, mas imprime a palavra no coração. Não basta só riscar aí na sua Bíblia, buscai as coisas do alto. É preciso imprimir esta palavra no coração. Buscai as coisas do alto. Uma vida de oração profunda é uma vida de oração sacramental. Quanto tempo você não se confessa? E aquilo que eu perguntei, se você... Não que eu quero matar você, né? Mas tudo bem. É que você está mais preparada para entrar no caixão. Se você morresse agora, quanto tempo faz que você não se confessa? Para você, se faz essa pergunta. Meu amigo, a morte não tem hora marcada. Pelo menos não que você saiba. Para que você vai deixar para amanhã a confissão do seu pecado? Sendo que o pecado é a condição que nos leva para o inferno, é a condição que nos separa de Deus, é a condição que nos tira da eternidade. Olha, a gente na vida tem que aprender a fazer escolha, né? Se eu posso ir para o céu, para que eu quero ir para o inferno? E graças a Deus a igreja foi nos ensinando que a gente tem um meio termo, né? A gente para no purgatório ali, passa uns aninhos ali purgando e depois chega no céu, né? Mas até o purgatório não é meu prêmio de consolação. Eu não posso viver a minha vida pensando no purgatório. Eu preciso viver a minha vida pensando no céu. Então eu vou permitir ficar em pecado? Vou contar uma experiência engraçada e fedidinha que eu vivi esses dias, só para você entender melhor o que eu estou querendo falar. Eu fui convidado para ir pregar na nosso retiro para os discípulos. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que porque eu estava muito nervoso, o desodorante não fez o efeito necessário.
Gente, mas eu fiquei tão fedido. Sabe quando você sente que está fedidinho assim? Eu estava fedidão. Só que eu estava constrangido e sem graça. Então eu ia cumprimentar as pessoas assim: tudo bem? Eu não vi a hora de chegar em casa para tomar um banho. O pecado te deixa fedido. Você quer continuar fedido? Eu desci o máximo que eu conseguiria para dar um exemplo engraçado para você entender o mal que o pecado nos faz. Mas em Romanos 6, São Paulo, ele te dá uma pancada na cabeça. O salário do pecado é a morte. Não tem meio termo, meu amigo. O salário do pecado é a morte eterna. Você vai querer ficar em pecado para quê? Então entra nessa dinâmica de uma vida de oração profunda e busca a vida sacramental, a começar da comunhão, da confissão, para que você chegue na comunhão, porque nós também precisamos participar da missa. Nós temos o hábito de cultivar a vida eucarística, portanto vamos fazer adoração todos os dias, vamos à missa todos os dias. Talvez essa não seja a sua realidade, na sua cidade não tem missa todo dia, a sua paróquia fica fechada, ok, mas domingo tem missa. E aí não é só ir à missa ao domingo, é como você vai à missa aos domingos. É uma questão particular. Não dê muito peso a isso, mas é uma questão que me incomoda. Por exemplo, assim, eu acho muito ruim ver uma pessoa que vai para a missa de qualquer jeito. Ou vai de bermuda, vai de chinelo. Eu morei no Nordeste muitos anos na vida missionária. Vi as pessoas ir de camiseta cavada para a igreja, para a missa. Me inquieta isso. Porque se eu vou me encontrar com a pessoa mais importante da minha vida, eu preciso estar bem arrumado, dentro e fora. Então a vida sacramental também é a conquista da vida interior e a vida profunda de oração. E portanto participar bem da Santa Missa. É preciso cultivar, porque quando São Paulo diz, buscai as coisas do alto, ele está dizendo, buscai uma vida de oração profunda, autêntica. Buscai uma vida interior que diga de uma vida de um cidadão do céu. Porém também a vida exterior precisa dizer disso. Buscai as coisas do alto quer dizer buscar uma vida honesta. Não cabe aos cristãos passar as pernas uns nos outros. Não cabe ao cristão roubar. Não cabe ao cristão furtar, não cabe ao cristão enganar. Aquilo que não é seu, não pegue. A Jaqueline trabalha comigo lá no Eventos. Ela estava na fila do supermercado e o menininho dela, o Cauã, viu que tinha uma nota, se eu não estou enganado, era de R$20 no chão assim. Ele abaixou e falou assim: olha mamãe, dinheiro. A Jaqueline pegou o dinheiro, olhou para a atendente do caixa e falou assim: olha, não é meu. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Buscai as coisas do alto. O Filho de Deus não pega o que não é dele. Cuidai daquilo que é do céu. O que é do céu? O amor. Não cabe a mim e a você guardar ressentimento no coração. Não cabe a mim e a você guardar mágoa no coração, porque o ressentimento, a mágoa, o ódio, a maledicência não vem do alto. No céu não vai ter essas coisas. E portanto o desafio para mim que sou peregrino nessa terra é perdoar. É perdoar hoje. É perdoar sempre. É perdoar tudo
é perdoar todos. Porque Jesus Cristo no alto da cruz disse o que a Deus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para Jesus pedir primeiro lá o perdão do Pai, o que aconteceu com ele? Ele primeiro perdoou no coração dele. Como está o seu coração? Lembra no início que eu falei que Jesus está vivo no meio de nós e tal? É tão bom quando a gente vai para Jesus buscar a cura, né? Ah, Jesus é aquele que cura. Jesus está te curando. Ótimo, maravilha. É bom. Mas você já cultivou também esta oração? Jesus, me ajuda a perdoar quem me ofendeu. Quantas pessoas estão sofrendo fisicamente porque simplesmente não se abrem ao perdão? Dar perdão, receber perdão, e ficam fechadas que nem uma ostra, um caramujo dentro de si mesmo, e não se abrem a perdoar e viver a dinâmica do perdão. Se você morresse agora sem perdoar essas pessoas, o que ia acontecer com a sua alma? Eu posso descer desse palco aqui, gente, tropeçar na escada que tem ali abaixo, cair com a cabeça no chão, partir minha cabeça ao meio e morrer. E ai de mim se o meu coração não tivesse reconciliado. É fácil? Não é fácil, gente. Mas os cristãos precisam dar esse testemunho para a humanidade. É possível viver a civilização do amor em meio a tanto desamor nessa terra. É possível entrar dentro de casa com um pai alcoólatra e amar este pai. É possível entrar dentro de casa com um filho que é drogado e amar este filho. É possível viver o amor quando se busca aquilo que não é deste mundo, quando não se para na morte definitiva, porque eu entendo que o desafio de amar agora vai me dar condições de amar para sempre lá no céu. A dinâmica do reino é outra, a dinâmica do reino é daqui para lá, não é aqui por aqui. Quantas situações eu vivi, meus irmãos, que se fosse por mim mesmo, olhando só essa terra, eu não perdoaria, eu não recomeçaria, eu não amaria, mas porque eu sei que eu não sou chamado para este mundo, porque eu sei que a morte está me esperando mais cedo ou mais tarde, ela vai me dar um abraço bem gostoso e dizer: acabou a festa, Lúcio, vem comigo porque agora é daqui para melhor. E eu não sei o dia que a morte vai chegar, então é preciso que eu me converta agora. Não pode caber na minha boca, primeiro porque eu sou consagrado, mas não pode caber na minha boca porque eu sou cristão, a fofoca, a maledicência, que contra-testemunho se eu ficasse falando mal dos meus irmãos. E daí você olha para a sua vida. Quais são as palavras que você fala da sua boca? Eu aprendi com o Padre Jonas, a gente precisa falar bem de todos, pensar bem a todos e querer bem a todos. E sabe por que o Monsenhor ensinou assim? Porque é assim que se vive no céu. No céu se fala bem de todos os santos. No céu se pensa bem de todo mundo que está lá. No céu se quer bem todo mundo que está lá. É preciso mudar a nossa vida. É preciso entrar na dinâmica da conversão e viver como cidadão do céu. É preciso externar aquilo que somos. É preciso ser caridoso.
vencer o egoísmo, vencer o individualismo. E está lá todos os refugiados, né? Morrendo um monte no Mar da Grécia, aquela criancinha que se tornou um ícone mundial, que morreu. Tem muita gente precisando lá na Grécia, lá na Europa, as fronteiras da Hungria estão travadas, a soldada lá que pôs o pé e derrubou a outra. A pessoa que está no seu lado aí, vocês que estão todas de amarelinho, se vocês não vieram da mesma cidade, vieram da mesma região, muito provavelmente vocês se conhecem, não é verdade? Vocês sabem uns dos outros, também falam mal uns dos outros, né? Se convertam, viu? Qual é a prática da caridade entre vocês? Porque pensar nos refugiados talvez está muito longe, mas e quem está perto de vocês? Essa semana lá em casa, a Maria Clara foi no guarda-roupa dela, separou as roupinhas e disse: isso aqui é para doação. E nós já sabíamos para quem doar, porque conhecemos uns aos outros, conhecemos os colaboradores que trabalham conosco. E já fomos e entregamos para uma das nossas colaboradoras, para a filhinha dela. Ai, que máximo vocês que fazem isso. As favas, isso que eu estou fazendo não é mais do que a minha obrigação. Como cidadão do céu, eu preciso exercitar a caridade, a bondade, a doação de mim mesmo e do que eu tenho o tempo todo. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Ai de mim se eu não fizesse, porque como é que é a dinâmica do céu? No céu está aquele que deu tudo para nós. Deus não precisava nem ter criado a mim e a você, e Deus me criou por amor. Como não viver nessa dinâmica do amor? Como se não bastasse isso, Deus enviou o seu único filho por amor a mim, para que esse único filho pudesse me remir, pudesse garantir a minha salvação, e pudesse, na morte da cruz, me elevar ao céu. Então Jesus também deu tudo. Como é que eu vou ficar retendo coisas? Diz para mim, como que em sã juízo normal eu iria ficar fechado em mim mesmo, fechado no meu egoísmo? Como é que eu não posso viver uma vida de testemunho cristão, que vive a caridade? Como? Como, gente? Me explica isso. E é tão bacana a gente entrar nessa dinâmica, que você vê que ela se transforma e ela contagia. Olha só, tudo que você está vendo em mim, até aquilo que você não está vendo, foi ganhado. Os irmãos de comunidade foram doando. Dá para eu, que recebi de graça, não doar de graça? Eu entro na mesma dinâmica, também pego do que é meu e vou dando aos outros irmãos que eu sei que vai necessitando. Quem é que está necessitando de você? Quem é que está lá naquele leito de hospital, talvez esperando a sua visita? E você pode sim entrar na pastoral da saúde da sua cidade. Você pode ser ministro extraordinário da Eucaristia, com essa função de visitar os doentes e ser presença para quem está solitário lá no hospital. Quantos de vocês podem ser inseridos na pastoral da criança e começar ali esse trabalho de assistência para as crianças que precisam? Quantos de vocês podem entrar na pastoral familiar e começar a trabalhar nesse sistema de caridade entre as famílias? Porque tem muita família, gente, que não está precisando de arroz e feijão, mas está precisando de um conselho para salvar o matrimônio.
E você está aí de braços cruzados fazendo o quê? Esperando a morte chegar perto de você, e quando ela chegar você ficar com medo. Ficar com medo por quê? Porque você não sabe para onde você vai. Porque você não tem a certeza do céu dentro de você. Para! Nós não temos mais tempo para isso. Eu e você precisamos tomar agora a nossa vida nas mãos e puxar as rédeas e reorientar a nossa vida para aquilo que é do céu. Não dá mais para eu e você ficarmos vivendo a nossa vida como pessoas que não sabem onde querem chegar, e daí quando a morte passa perto da gente entra no desespero, porque a nossa vida é orientada para este mundo. Não dá. Não dá. Não dá. Convertei-vos e crede no Evangelho. Onde você precisa de conversão? Onde? Nós precisamos ser muito honestos conosco mesmo. Sabe, existem momentos que a gente tem que olhar para Deus e dizer: olha, eu tenho medo. Me ajuda, Senhor. Hoje eu dizia para 2 irmãos de comunidade: eu sou uma pessoa orgulhosa, então eu preciso passar pela humilhação para a minha conversão, e portanto não posso ter medo de rezar assim com Deus: Senhor, converta o meu orgulho, para que eu não caia na prepotência e eu viva uma vida humilde, porque lá no céu estão os humildes. Eu estou dizendo de mim, mas e você? Não saia hoje aqui da Canção Nova sem dar essa resposta concreta para você, porque você vai morrer. Você vai morrer. E quando você morrer, o que vai te esperar? Meu objetivo não é te assustar. Meu objetivo é produzir em você o desejo do céu. Porque que ruim seria você ter sido criado para o céu, você saber que você foi criado para o céu, e que as suas escolhas no dia a dia te levaram para o lugar errado. São as suas escolhas que vão te assegurar aquilo que Jesus, que está vivo, já conquistou para você. A morte não é o fim. Por isso não precisamos ter medo dela, e nem precisamos parar nela. Oxalá nós conseguimos chegar num nível de santidade tão grande que nós parássemos de desejar viver nessa terra para querer viver logo no céu, e portanto começássemos a rezar: vem logo, ó morte. Como Santa Teresinha dizia: não morro, entro na vida. Como São Felipe Neri dizia: eu prefiro o paraíso. Quantos santos fizeram essa experiência de entender que o céu é breve e começavam a viver nessa expectativa da morte? Eu estou longe disso ainda, mas estou a caminho. Precisamos escolher por aquilo que é do alto. E eu gosto de terminar com atitudes muito concretas.
Eu queria que você se perguntasse, nesse momento da sua vida, o que você precisa fazer para buscar as coisas do alto? É simples a pergunta e é simples a resposta. Para buscar o que é do alto, você precisa parar de buscar o que é da terra. Me diga 3 coisas que você vai parar de fazer, que é desta terra, e que não te levam para o céu. Talvez sejam coisas muito simples, mas que você precisa fazer. Do tipo, você não vai falar mais mal da sua vizinha. É aquela mesmo que é chata, que também é fofoqueira, que fala mal de você também. É dela que eu estou falando. Mas não é do céu isso. Falar mal dos outros não é do céu. É um vício que você vai parar. Entrar nessa luta para vencer esse vício, porque o vício não é do céu. E não pensa só em cigarro e bebida não. Pensa na novela, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, e quando passa das 11 também. É deixar a corrupção. É deixar a corrupção e voltar a uma vida honesta. 3 coisas para você se decidir. Vamos ficar em pé. Diga comigo assim: buscai as coisas do alto, onde Cristo está, à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, e não do que é da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Erga os seus braços e peça ao Senhor esta graça. Que no dia de hoje possa acontecer na sua vida um momento de conversão. Pela força da palavra de Deus que te orienta, pela força da palavra de Deus que te educa, pela força da palavra de Deus que indica o caminho certo. O caminho são as coisas do alto. Que na sua vida possa acontecer esse momento de conversão. Nós começamos pedindo ao Espírito Santo para que Ele entrasse na nossa casa e fizesse o que Ele quisesse. E nós terminamos da mesma forma. Venha ó Espírito Santo de Deus e seja agora repousado sobre nós, sobre os meus irmãos que estão aqui no Rincão, onde quer que o sinal do sistema Canção Nova de Comunicação esteja chegando, pelo rádio, pela internet, pela televisão, depois pela pregação desse DVD, enfim, agora, quem estiver ouvindo esta palavra, fique cheio do Espírito Santo, e a partir de hoje, comece um tempo novo na sua vida, porque nós não precisamos parar na morte, nós precisamos entrar na vida, e na vida eterna. Amém. Ergue seus braços. Agora é hora de clamar, é hora de pedir. Espírito Santo, converta-me, Espírito Santo. Converte-me, Espírito Santo, porque eu quero ser melhor, eu quero ser santo. Como nós iniciamos essa quinta de adoração, hoje eu dizia, partilhava com vocês, todos nós temos muitos pedidos. E o Senhor, Ele conhece, Ele acolhe todos os nossos pedidos, então não se preocupe com os seus pedidos. E eu apresento aqui também os pedidos de todos aqueles que me enviaram, todos aqueles que estão enviando por telefone, por e-mail. Você que tem necessidades no seu coração, o Senhor cuida e Ele conhece tudo. Mas o Senhor, Ele quer aproveitar esse dia e essa adoração e essa quinta-feira para converter o nosso coração. Coloca a mão no teu coração e diz: eu sou o primeiro que preciso. Vem, Espírito de Deus, e cante forte: Espírito de amor,
Espírito de amor, vem restaurar tua casa, vem restaurar tua casa. Sou tua habitação, sou tua habitação. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu Deus. A casa é tua, canta forte. A casa é tua. Fique à vontade, fique à vontade. Desfaz e refaz, desfaz e refaz. O que quiseres, o que quiseres. A casa é tua, a casa é tua. Fique à vontade, fique à vontade. Desfaz e refaz, desfaz e refaz. O que quiseres, o que quiseres. Vai, mais uma vez. Espírito de amor, cante. Espírito de amor. Quero ouvir você, vai. Vem restaurar tua casa, vem restaurar tua. Sou tua habitação, sou tua habitação. CançãoNovaPlay.com. Assine já!